Olá, quinto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é de Geografia. Nesta aula, nós iremos dar início ao conteúdo de Geografia. Então, vamos estudar aqui, no capítulo 1, a dinâmica populacional brasileira. A dinâmica populacional brasileira. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre a população brasileira. Vai aprender como é feita a contagem populacional, em quantos habitantes somos e como estamos distribuídos pelo território nacional. Além disso, vai estudar a composição e o movimento da população do Brasil. Então, neste capítulo, nós iremos conhecer um pouquinho como foi formada a nossa população, como ela foi crescendo, né, com o passar do tempo, como que esse movimento aconteceu. Então, observem aqui essa imagem. Nesta primeira imagem, nós já vemos o quê? Pessoas, né, de diferentes etnias, cores, cores de olhos, pele, né, cabelo. Então, pessoas diferentes. Por que pessoas diferentes? Porque nós já sabemos que nós somos o quê? Uma nação miscigenada, né? É uma mistura de muitos povos. A obra de arte Operários, de Tarsila do Amaral, mostra a diversidade de parte da população brasileira, apresentada por operários que trabalhavam na indústria, particularmente na paulistana na década de 1930. Observe a obra com atenção. Então, aqui nós temos a obra de Tarsila do Amaral, representando esses operários, né? Em especial os paulistanos, ainda na década de 1930, e aqui nós observamos justamente isso. Muitos rostos, né? Cores diferentes, fisionomias, traços, né? Pessoas de diferentes etnias, homens, mulheres, tá? Por quê? Ela quis mostrar aqui a diversidade do nosso povo, né? Essa miscigenação, essa diversidade, tá? Essa mistura, né? De raças. Aqui na seção Diga aí, que elementos foram retratados na obra de arte? Pessoas, né? Operários, construções, que são as fábricas, né? E as chaminés que estão no fundo. As pessoas representadas são todas iguais? Nós discutimos na aula que não, né? Elas não são iguais. Nós vemos algumas diferenças, traços físicos, cor de pele, cabelo, formato do rosto, né? Isso nós já discutimos e fica bem claro ali quando nós vemos aquela imagem, né? Essa diversidade. Como você interpreta essa obra de arte? Que técnicas utilizaria para representá-la? E o item D ficou uma proposta de tarefa que vocês deveriam usar lá, né? No material, destacar no material de apoio à moldura, com a paisagem da fábrica, de fábrica ao fundo. Depois, com a ajuda de um adulto, faça uma releitura da obra Operário. Então, essa releitura ficou de tarefa que era para ser desenvolvida e depois colada no caderno de geografia, tá? Releitura de uma obra não é apenas reproduzi-la, é preciso interpretar aquilo que se vê nela e exercitar a criatividade. Então, a proposta não é que você copie, né? Igualzinho está ali, não. Você vai usar sua criatividade e vai colocar o seu olhar, tá? Sobre essa obra da Tarsila do Amaral. Contagem da população brasileira. Quantos somos? Como que é possível saber, né, quantas pessoas vivem em um município, em uma cidade, em um país? O conjunto de pessoas que habitam determinado território é chamado população. Então, o que significa esse termo população? É um conjunto de pessoas que habitam em determinado território. Quando nós falamos de população, nós não estamos ali, né, nós estamos falando nesse grupo de pessoas, né, nesse grupo de etnias, nessa diversidade, tá? Então, a população se refere a um todo, tá? Então, conjunto de pessoas que habitam determinado território é chamado de população. Observe as imagens a seguir. Nelas é possível perceber as diversas etnias que compõem a população brasileira. O que é etnia? Etnia, né, é o quê? A população é um grupo de pessoas que tem características comuns. O que é uma características comuns? Seja essas características físicas,
né? Ou culturais. As características físicas podem estar relacionadas à cor da pele, a traços, né, fisionômicos, como nós vimos ali na imagem. Também pode ser também culturais. O que seria culturais? Idioma, tradições, costumes, religião, entre outras coisas que façam com que um grupo ele tenha características comuns, não iguais, né? Porque cada pessoa, cada ser, ele é único. Só que todos nós vamos fazer parte de um determinado grupo que tem características, né, ali comuns, né, a todos. Além dessa diversidade, há diferenças entre as atividades econômicas exercidas e as atividades culturais praticadas. Então, além da diversidade fisionômica e física, né, há também uma diversidade, uma diferença entre as atividades econômicas praticadas em cada região, assim como também as atividades culturais. Cada região tem sua cultura, né? Cada região ela explora as atividades econômicas de acordo, né, com a sua localidade, tá? Aqui nós vemos algumas imagens representando essa diversidade. Observem aqui que são pessoas, né, de diferentes lugares. Aqui nós estamos vendo cultura, né, dança, família. Ó, pessoas de diferentes lugares, indígenas, baiana, né, a pessoa representando aqui o caipira, uma cultura, capoeira. Então, isso aqui demonstra o quê? A diversidade cultural, a diversidade de etnias, né? Mostra as diferenças que compõem o nosso país, o nosso Brasil. As pessoas retratadas nas imagens têm semelhanças e diferenças? Identifique algumas delas. Quando nós olhamos ali na imagem, nós podemos ver o quê? Diferenças físicas, né? E culturais. Físicas, cor da pele, né? Cor dos olhos, cor dos cabelos. Características diferentes, tá? Em sua opinião, o que significa ser brasileiro? Então, na aula foi perguntada aos alunos e cada um expôs a sua opinião, né? O que significa ser brasileiro para você? Pensa aí. Na próxima página, nós iremos falar um pouquinho sobre o IBGE e sua importância. Qual é a função do IBGE? Né? O IBGE é uma sigla, né? Significa órgão do governo federal, criado com o objetivo de realizar estudos e reunir informações sobre o Brasil. Então, qual é a função do IBGE, esse órgão do governo federal? Realizar estudos, reunir informações sobre o Brasil, quantos somos, né, sobre as atividades econômicas das pessoas, escolaridade e tantas outras coisas que podem ser perguntadas dependendo da pesquisa, tá? Para obter informações sobre os diversos aspectos da população, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, realiza a cada 10 anos uma pesquisa chamada Censo Demográfico. Então, a cada 10 anos, em todo o território brasileiro, acontece o Censo Demográfico. Tá? Esse censo indica a quantidade de moradores que há em cada município brasileiro. Então, esse censo que acontece de 10 em 10 anos, ele tem por objetivo, né, mostrar ali a quantidade de moradores que há em cada município do nosso país. Além disso, ele fornece dados sobre idade, gênero, masculino e feminino, etnia, tempo de residência, escolaridade, saúde, saneamento básico disponível, tipo de moradia, meios de comunicação utilizados, atividades de lazer, emprego, entre outras perguntas que pode acontecer. Esses dados coletados pelos recenseadores, né, que são os pesquisadores, são organizados em um questionário e analisados. Os resultados são divulgados na mídia para que a sociedade possa receber informações atualizadas sobre a população. E também, além de mostrar para a sociedade, esses dados também são importantes para o governo. Por quê? O governo, por sua vez, pode utilizá-los para planejar ações mais adequadas à realidade de cada unidade político-administrativa brasileira. Então, com essas informações, o governo ele pode planejar, né, para destinar as verbas ali para cada município, tá? Aqui na seção do Você Sabia? A população brasileira apresenta grande diversidade étnico-racial.
Por isso, o IBGE, durante a realização do censo demográfico, classifica em 5 grupos, tá? Amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Qual é a sua cor de acordo com a classificação do IBGE? Como você se reconhece? Na cor amarela, branca, indígena, parda ou preta? Assinale aí qual, né, é a sua cor. E aqui na página 7, na seção lápis na mão, defina população. Como nós vimos lá no comecinho do texto, população é o conjunto de pessoas que habitam determinado território, tá? Essa é a definição para o termo população. Qual é a instituição responsável pela elaboração do censo demográfico no Brasil? Fácil, né? É o IBGE. E qual é a periodicidade dessa pesquisa e sua abrangência? Essa pesquisa, né, ela é realizada a cada 10 anos em todo o território brasileiro. Então, o IBGE, né, e o censo demográfico, ele é realizado a cada 10 anos em todo o território brasileiro, sem exceção. E, para finalizar, a atividade 3, para que servem os resultados do censo demográfico? Como nós acabamos de ler lá, nós vimos que servem para divulgar informações atualizadas sobre a população e para possibilitar ao governo planejar suas ações de forma mais adequada à realidade de cada unidade municipal e federativa. Então, aqui a professora finaliza a nossa aula de geografia. Aguardo você na aula. Beijos e até lá!